EC2 e Lambda, você já se pegou pensando em qual dos dois serviços você deve utilizar para algum projeto? Eu já me peguei pensando sobre isso. E algumas pessoas já me perguntaram sobre qual é a melhor alternativa. Bom, hoje o que eu fiz, eu cheguei aqui, escrevi alguns itens e vou falar um pouquinho sobre a diferença. Porém, tem muitos outros itens. Se você tem sugestões de mais itens que você gostaria de saber o meu ponto de vista, coloca aí nos comentários para que eu possa fazer uma parte 2 deste vídeo. Então, como eu falei, joguei uma coisa aqui para mais ser um bate-papo, não sei nem exatamente o que eu vou falar de cada um, mas a gente vai aí conversando um pouquinho sobre cada um deles. Mas antes de eu falar sobre EC2 ou Lambda, se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, dá um like, compartilha esse vídeo se for útil para você. Se você não curtiu também, me manda um feedback, me fala o que posso melhorar e me dê ideias aí de novos conteúdos que eu posso sempre postar, coisas que você tem dúvida e me segue no Instagram, tá? No Instagram também eu posto bastante conteúdo diferente. Então beleza, EC2 ou Lambda, qual dos dois? Se você não sabe nem que é um nem que é outro, vem aqui no canal que eu já falei sobre um e sobre o outro. Já falei sobre os dois, tem vídeos dedicados. Mas servidores ou execução de código serverless. Quando você está começando um projeto, é muito comum você parar para pensar, bom, vou começar um projeto aqui, vou fazer um servidor, vou fazer um projeto de uma aplicação, essa aplicação vai fazer algumas chamadas, vai interagir com aquilo, com aquele lá e tal. E aí? Devo fazer o quê? Devo usar um EC2 para executar esses processamentos ou devo usar um Lambda? Será que eu não posso só jogar meu código no Lambda? Será que vale a pena? Até quanto tempo usa? Será que o custo vale a pena? Enfim, é uma pergunta que não tem uma resposta certa. Como você já deve me conhecer, se você já vê outros vídeos, não existe o sim ou não. Existe qual é a sua necessidade. Então é importante que você entenda cada um deles. Ponto 1. Facilidade. Ambos têm facilidades e podem te atender de acordo com cada projeto. Porém, eu coloquei aqui facilidade. Qual é a facilidade você está com o EC2? Facilidade que todo mundo já conhece. Você tem um servidor. Chega um desenvolvedor na sua empresa e fala, tá ali o servidor, brinca lá e o cara vai saber. Então tem uma facilidade você já ter um servidor. Porém, no meu ponto de vista, eu acho que a facilidade maior ainda assim é do Lambda. Por que eu falo que a facilidade é do Lambda? Porque você não precisa entender todo o sistema para executar uma função. Então, um Lambda ele roda uma função de alguma determinada ação. Então, você não vai colocar uma coisa complexa no Lambda, vai ser pequenos pedacinhos complexos. Então, você coloca dentro do Lambda. É muito mais fácil chegar um cara com pouco conhecimento, e isso daqui acaba juntando um pouco complexidade, né? Mas imagina, você tem uma empresa, ou você já está numa empresa lá, você está um sênior, e aí chega uma pessoa nova e ela quer começar a pegar devagarzinho. Desses que você fala, você não precisa falar, lê todo o sistema. Claro, é importante, aprenda sobre o sistema. Porém, você pode falar, ó, faz assim, para você aprender o sistema, cria aqui ó, uma funçãozinha que faz isso, isso e isso. A pessoa não pode quebrar essa função que não vai acontecer nada. O Lambda, ele executa códigos em lugares diferentes, você não sabe. Então, o código não vai quebrar outro, a não ser que o cara faz um delete num banco de dados, né, que não deveria. Mas ele não vai. Já num servidor, dependendo da linguagem que você utilizar, ele pode quebrar uma página, ele pode quebrar alguma coisa. Ele pode quebrar todo o seu processamento. A sua aplicação ela pode ficar indisponível. Então, tem que pensar nesse ponto. Facilidade. Outra questão, custo. O Lambda é mais barato? Sem dúvida. Depende do que você está executando. Se você parar para ver, o Lambda você paga por milissegundo, você paga quase nada. Então, eu estou falando assim, de você executar 1 milhão de códigos e você não pagar nada para isso, só para executar 1 milhão de códigos no mês. Imagina, 1 milhão de vendas, 1 milhão de baixa no estoque, 1 milhão de, sei lá, mandar uma mensagem. Enfim, 1 milhão você não paga nada, é coisa pra caramba. Mas imagina se a gente está começando a falar de 10 milhões, de 15 milhões, de várias execuções. Ainda assim é muito barato se você pensar em todos os conjuntos que a gente vai discutir aqui. Mas se você colocar na ponta do lápis, vai chegar em um momento, quando você tiver muita execução, que uma EC2 ela vai ficar mais barata. Porque é muito mais barato você manter uma EC2. Mas tem que pensar que quando você mantém uma EC2, você tem um servidor. Aí você precisa de um especialista nesse servidor. Você precisa de uma pessoa cuidando desse servidor. Eu já falo isso já, que acho que é um dos itens aqui. Então, beleza. Outro ponto importante é o deploy. Quando a gente está em EC2, você vai precisar pensar em toda uma alternativa de deploy. Qual o melhor deploy para atualizar o seu servidor? Qual o melhor, eu tenho uma V1, como eu vou atualizar a versão 2? Será que eu consigo atualizar só uma versão? Como vai ser minha sprint? Vai ser semanal? Vai ser mensal? Quando eu posso gerar indisponibilidade no sistema? Porque dependendo do que for, você tem que atualizar uma função, que seja uma pequena função. Você tem que parar o sistema todo, porque talvez ele não seja microserviços. Enfim,
Será que o deploy não é muito mais fácil quando você tem um Lambda? Imagina, você tem lá 15, nossa, muito baixo 15, né? Vamos lá, 100 funções Lambda. Se você precisa atualizar uma função, quer dizer que uma função vai ficar indisponível. Logo, 99 funções vão ainda funcionando. Indisponível daquele jeito, né? Você consegue simplesmente virar para ela e falar, ó, atualiza. E atualizou. Pronto. Todas as novas conexões vão ser para a versão nova do Lambda, que é a versão 2. Inclusive, você consegue falar o seguinte pro Lambda, sem muita complexidade. Você tem o seu Lambda, tá? Esse daqui é a versão 2. Aí que você cria um alias chamado produção. A sua aplicação, ela vai conectar no alias desse Lambda, que é o prod, e esse alias, por sua vez, vai mapear para o 2. O que você pode fazer aqui? Um deploy simples. Quero mandar para a versão 3. Editei uma coisa. Aí vou deixar isso aqui, vou criar uma nova versão, que é o 3. O que eu faço? Eu venho no alias e aponto para cá. Pronto. Monitoro. Putz, deu ruim. Apago, jogo para cá de novo. Simples assim. Num servidor é muito mais difícil, imagina. Você talvez não consiga só fazer uma função, você tem que fazer várias funções. Então, se você vai lá um git, tem que fazer um git, baixar tudo, depois talvez restaurar para a versão anterior, enfim. Então, tá bom. Como? Daí você fala, puta, eu estou um pouco inseguro. Será que eu não consigo mandar um pouquinho de load para cá? E um pouquinho de load para cá? Tipo, 30% aqui, 70% ainda na versão 2 e 30% na 3, eu fico monitorando ela para ver as logs? É possível também. Como? Do jeito que eu fiz aqui, mas na console. Você seleciona ali e ponto final. Sem muita complexidade. Então o Lambda, ele acaba valendo muito a pena nesse sentido também. Imagina um servidor, como você faria isso? Você teria que fazer um teste AB. Talvez isso exija o dobro da sua infraestrutura. Então você tem lá 5 servidores com a versão 2 e um servidor com a versão 3. Aí você começa a ficar um pouco mais complicado. Tem outros serviços que te atendem, mas aí você começa a falar de outros serviços só para fazer o deploy. O Lambda é o próprio Lambda que faz o deploy dele. Você consegue integrar com outras funções, com um Jenkins da vida para ele fazer um deploy para você depois de uma sequência de teste. Porém, ainda é muito mais fácil do que no EC2, você tem que se preocupar com infraestrutura. Então tá bom. Suportabilidade. O que eu quero dizer com essa suportabilidade? É o ato de suportar o ambiente. Não estou falando do código. Do código, já acho que tem algum item, reutilização de código. A gente fala um pouquinho focado no código. Mas imagine infra. Quando você é um desenvolvedor, você não tem que se preocupar com o servidor. Deixa o administrador. E a AWS ela já tem um monte de administrador. E eles estão cuidando da infraestrutura. Ele já está te entregando uma infraestrutura boa, que roda os seus códigos na maior parte das linguagens dentro do Lambda. E é um código que roda até 15 minutos. Não pode ser mais atualmente, pelo menos não até hoje. Então, a suportabilidade de executar um Lambda é muito mais fácil, porque você não precisa se preocupar com recurso. Você só precisa se preocupar com você mesmo, ir lá e executar o código. Você só se preocupa em atualizar o seu código e não o servidor. O servidor é problema de outra pessoa, sem dúvidas. Então, REST API, aqui foi um exemplo que eu quis dizer o seguinte. No Lambda, você vai trabalhar com funções. Essas funções precisam ser chamadas de alguma forma. Por que não por REST API, onde você manda um método GET, POST, PUT, DELETE, PET, enfim. Como é que você faria isso daí? O Lambda ele não faz isso, mas ele recebe isso daí. Na verdade, ele vai ter um código que vai receber isso daí, mas ele integra com um serviço que chama API Gateway. Aí você vai ter que ter 2 serviços, tá? Serviço API Gateway que conversa com o Lambda. O usuário vai conectar no API Gateway e vai falar, olha, eu quero fazer um put desses dados. Aí o Lambda vai executar isso daí. Vai receber exatamente as informações do usuário. Inclusive, ele faz a autenticação aqui, tá? Com Cognito ou com alguma chave de API. Enfim, o usuário faz a conexão e entra no Lambda. No servidor, você vai ter que se preocupar com isso. Então, você vai ter o seu servidor. Você vai ter que aqui dentro ter um serviço de API, né? Que exporta as APIs. E aí você vai ter que cuidar de autenticação, você vai ter que cuidar com um monte de coisa. Você não consegue conectar com o Cognito? Consegue, mas ainda assim tem uma complexidade muito maior. Não tenho dúvida que você consegue fazer isso muito mais rápido aqui do que aqui, tá? A não ser que você fala, não, eu sou raizão, eu sei como fazer isso daí rapidinho. Então tá bom. Mas no geral, a maior parte dos desenvolvedores não. Então, agilidade de um para o outro. Um servidor, eu diria assim, depois que você já tem uma aplicação bem... agilidade, na verdade, assim, você consegue começar mais rápido com um
com uma aplicação Lambda, mas o problema é que vai demorar um pouquinho mais para você estabelecer aquele conhecimento, a integração de todas as funções lambdas para criar um sisteminha ali. Talvez se você simplesmente pegar um servidor e começar a codificar ali, colocar os métodos principais, seja mais rápido de início, porém a suportabilidade depois, todos esses itens que a gente falou, você tem que levar em consideração. Mas é muito comum, muito mesmo comum, as pessoas serem assim. Eu já vi muita apresentação de empresas hoje que são grandes. Elas falam, bom, eu comecei com uma aplicação monolito mesmo, ainda falam monolitão, porque é o meu servidor EC2, nem stateless, o cara é full, tem banco de dados, tem API, tem tudo aqui dentro. E aí eu comecei a rodar, comecei a entrar muito cliente, eu aumentei esse servidor de CPU e memória, aumentei, consegui dinheiro, investi para começar a ir para o mundo serverless. Então, às vezes, tem um motivo para as pessoas irem nisso daqui. Facilidade, né? Então, tem uma agilidade às vezes também. Mas quando o seu sistema começa a ficar muito grande, como nós falamos, muito complexo, aí você tem que baixar o sistema todo só para atualizar uma função. A não ser se você já começou a fazer uma coisa com containers dentro de EC2, microserviços dentro de EC2, enfim. Ainda assim, aí eu começo a achar que já fica bem complexo. Aí talvez, né, seja muito mais fácil um serverless, como um Lambda. Então tá bom. Tempo. Isso é um ponto negativo no Lambda. Negativo assim, o Lambda ele foi feito para executar funções pequenas. Até uns 2, 3 anos atrás, eu acho que em 2017 isso mudou, o Lambda ele mudou de 5 minutos, era o máximo que ele podia rodar, 5 minutos, para 15 minutos. E eles demoraram para fazer isso. Segundo o que eu tinha lido como é funções pequenas, não deve passar mais do que 5 minutos. É esperado. Um put, um get, um paste é rápido. Mas enfim, eles mudaram para 15 minutos. Atualmente é 15, em 2021, em janeiro. Porém, ele pode mudar daqui a um tempo, não saberemos. Mas esse é um problema, porque dependendo do que você for fazer, vamos supor, preciso executar um código de Big Data e vai fazer um processamento, vai levar 1 hora. Como que eu faço isso em Lambda? É possível, mas talvez não valha a pena. Um servidor, você faz lá o Spark, não sei o que, você roda o que você precisa rodar. Agora, no Lambda, o que você teria que fazer? Você começa o processamento. Você analisa, tá para acabar os 15 minutos? Lança outro Lambda, salva o estado, lança outro Lambda, continua o processamento. Lança outro Lambda. Nossa, mas como eu vou saber que estado eu estava um e outro? Você pode utilizar file systems externos, como um FS, ou você pode guardar os dados que foram processados dentro do S3. Enfim, existem alternativas, mas talvez não te atenda ou seja complexo. E se você executa por muito tempo, um Lambda pode financeiramente não valer tanto a pena. Então vale a pena colocar na calculadora. Eu acho que um EC2 com um processamento muito longo, muito demorado, intensivo, não vale muito a pena. Né? Pode ser, depende da aplicação. Integração. Um Lambda ele integra de uma forma mais fácil com outros serviços, como por exemplo eu falei no API Gate. É muito mais fácil você simplesmente integrar. Agora o API Gate com o servidor, você vai ter que ali fazer alguma conexão de alguma forma entre os dois para que ele funcione propriamente dito. Então no EC2 ele consegue integrar com o IAM Role, porém que você vai ter que codificar tudo para interagir com outros serviços. Já no Lambda, você ainda tem um código, porém ele consegue de uma forma mais simples fazer a conexão. Você vê assim no próprio Lambda, você selecionar serviço de fila, anexar aqui, não sei o que, anexar aqui, e assim por diante. Então beleza, próximo ponto. Reutilização de código. Existem modalidades, e eu já falei aqui no canal também, como que você compartilha o mesmo código no Lambda. Então imagina, você tem um código, você tem o seu Lambda aqui, você tem o seu Lambda aqui, tem o seu Lambda aqui. Todos eles chamam a mesma função de conexão no banco. Como que eu faço? Eu crio uma espécie de um outro Lambda aqui, onde tem todas as minhas bibliotecas. Como chama isso daqui? E aí eu importo eles dentro de cada um dos Lambdas. Aí eu compartilho a mesma função para todos. Eu até me esqueci o nome desse daqui. Enfim, mas eu compartilho a mesma função para todos eles. Mas mesmo assim, às vezes eu não consigo reutilizar, não consigo falar, olha, chama aquela função ali de forma muito simples, igual eu consigo num sistema monolito ou numa aplicaçãozinha que eu estou criando dentro de um EC2. Aí ele começa a ser tão diferente que às vezes eu tenho reutilização de código. Que às vezes eu tenho, na verdade, não reutilização, que eu tenho reescrita de código. Então é esperado que se você juntar todas as linhas, talvez ele fique maior do que você ter um sistema em EC2, porque no EC2 você consegue reutilizar muita coisa, aqui você não consegue reutilizar tanta coisa. Às vezes vale mais a pena você
reescrever alguma determinada coisa do que ir lá e chamar aquela outra função. Então tá bom. E outro ponto, escalabilidade. Em servidores, você vai ter que se preocupar em monitorar a CPU, monitorar o servidor, configurar um autoscale, configurar o load balance, conseguir entender se está com muito alto consumo de algum determinado recurso ou não, redes, como que está, troubleshoot. Já em Lambda, você não se preocupa com nada disso. Você tem um código que roda até 15 minutos, você tem uma quantidade de memória CPU, que você aumenta só se o seu código necessitar, dificilmente durante a execução você vai aumentar, porque cada processo que ele começa do Lambda, ele tem aquele bloco. Então tem 100 de memória, que seja 100 de memória que é pouco, mas 100 de memórias que vai atender ele. Então depois vai começar outro Lambda, vai ter outro 100 de memória. Então no final, 10 Lambda é igual a 1 GB, porque cada um tem o seu 100. E assim por diante. Então a escalabilidade dentro do Lambda é muito mais fácil, porque você consegue rodar ou rodar 1000 processos em um mesmo segundo, mesmo minuto. Agora em EC2, será que você conseguiria rodar de 1 para 1000 em 1 minuto? Você fala, mas se eu colocar um autoscale funciona. Mas o seu autoscale tem a capacidade de escalar dentro de segundos para conseguir atender a demanda? Provavelmente não. Então aí você vai ter que ter aí uma folga muito grande para absorver caso isso daí aconteça. Enfim, galera, eu levantei bastante ponto, como eu falei, eu queria ter uma conversa mesmo informal de um para o outro, não existe resposta certa, e é aí que entra a atividade de uma pessoa que faz uma arquitetura de um ambiente, que entende as suas necessidades, desenha melhor infraestrutura, levando em consideração custo, facilidade, recursos, pessoas e assim por diante. Tá bom? Então isso daí que eu tinha para falar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. E se você ainda não me segue no Instagram, não deixa de se inscrever, que eu sempre posto coisas lá também. Tá bom, galera? Então isso daí, até o próximo vídeo.